a todas e a todos, esse é o primeiro vídeo de conteúdos do canal Quarto da História e ele, junto com outros 9 vídeos, compõe uma série chamada História, Religião e Religiosidades. A escolha se deu porque, na minha pesquisa acadêmica, desde a graduação até agora o doutorado, eu me interesso pelos temas da história das religiões, porque eu acredito que esse tema tem uma relevância importante para a construção social e cultural do mundo contemporâneo. Então esse primeiro vídeo é intitulado de Teologia e História. Por que é que a gente pensou nesse vídeo? Qual a importância de pensar a teologia? Eu poderia aqui enumerar diversos eventos históricos em que a religião foi fundamental para a sua concretização, mas eu vou me contentar com um caso que acho que todo mundo que mora no Brasil e conhece no mundo inteiro, a eleição do atual presidente da República, né? Seu Jair. A eleição do seu Jair, o ex do Judge Morrow, está completamente alicerçada e calcada em uma visão religiosa. Desde a história do kit gay, da mamadeira de piroca, de várias questões que mexem com uma sensibilidade religiosa. E eu vou colocar para conversar com a gente, para pensar essa e várias outras questões, 2 autores que para mim explicam de uma forma importante a relação entre história, religião e especialmente a relação entre teologia e história. De um lado é o Walter Benjamin, aquela pessoa do meme que eu adoro, é um meme que tem a escola de Frankfurt incendiando e quem você salvaria? Tá lá eu segurando Walter Benjamin no braço. Adoro esse meme. Do outro lado, nós temos um jesuíta, historiador, psicanalista, meu xodó, meu marido da história, o Michel de Certeau. O Michel de Certeau, ele faz um outro movimento que é pensar a relação que existe entre a construção do conhecimento historiográfico e a teologia. Walter Benjamin pensa a relação, a importância de usar a sociologia como motor para a transformação social e o Certeau para a própria ideia de pesquisa em história ligada às religiões. Então nós vamos começar pensando um pouquinho com o Walter Benjamin. O Walter Benjamin escreveu uma das obras que eu considero assim mais importantes para o entendimento do conceito de história e da relação entre história, materialismo histórico, história e teologia, que são as teses sobre o conceito de história. É um daqueles textos que a gente tem que ler em praça pública, que todo historiador tem que conhecer, é o beabá. Então, se você não leu ainda, corra e hoje leia as teses sobre o conceito de história. Na primeira tese, ele apresenta uma relação inusitada entre materialismo histórico e teologia. Aí você pensa, valeu meu Padre Cícero, mas esse homem não é marxista? E a frase central, uma das frases mais importantes de Marx, não é que a religião é o ópio do povo. Como é que esse homem está dizendo que a teologia é importante para a construção do materialismo histórico, e não só isso, que sem a teologia o materialismo histórico não pode vencer? Eu acho importante que vocês, quem tiver interesse, é óbvio, assistam um curso que o Michel Louvi faz sobre a sociologia, história das religiões ligadas ao marxismo. Essa frase, primeiro que ela não é do Marx, ela é uma frase que circulava no século XIX de forma muito profusa, de forma muito corrente, e ela foi apropriada pelo Marx para pensar determinadas questões da religião e da teologia naquele tempo. Então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo. Mas vamos entender melhor essa história, essa relação entre teologia e materialismo histórico a partir do Walter Benjamin. Eu vou ler para vocês então a primeira tese, a tese sobre o conceito de história, que fala dessa questão. Vou colocar aqui para vocês lerem junto comigo. Como se sabe, deve ter havido um autômato construído de tal maneira que, a cada jogada de um enxadrista,
ele respondia com uma contra-jogada que lhe assegurava a vitória da partida. Diante do tabuleiro, que repousava sobre uma ampla mesa, sentava-se um boneco em trajes turcos com um narguilé à boca. Um sistema de espelhos despertava a ilusão de que essa mesa de todos os lados era transparente. Na verdade, um anão corcunda, mestre no jogo do xadrez, estava sentado dentro dela e conduzia por fios a mão do boneco. Pode-se imaginar na filosofia uma contrapartida dessa aparelhagem. O boneco, preste atenção, o boneco, chamado materialismo histórico, deve ganhar sempre. Ele pode medir-se sem mais com qualquer adversário, desde que tome a seu serviço a teologia, olha que babado, que hoje, sabidamente, é pequena e feia e que, de toda maneira, não deve se deixar ver. Tem que ficar escondida lá embaixo para ninguém ver. Então, é claro, tá bem perceptível que o Walter Benjamin diz que nós precisamos da teologia. Mas vamos entender, a partir do Michel Louvi, o que é que ele quer dizer com isso. Vou colocar para vocês verem aí. A primeira coisa é que, assim, o uso das aspas nessa questão do materialismo indicam que o materialismo histórico que está ali não é o verdadeiro materialismo histórico, mas é o que costumava se chamar de materialismo histórico. É o boneco. O materialismo histórico é um boneco, uma espécie de fantasia. Então, uma crítica que o Walter Benjamin faz ao que se chamava, naquela época que ele escreveu o texto, de materialismo histórico, que é, notadamente, as interpretações da primeira e da segunda Internacional Comunista, que pensavam que o materialismo ia ganhar automaticamente a história, ia ganhar automaticamente a disputa, que através da revolução, a revolução era inevitável, que todo mundo ia chegar ao comunismo ou a uma social-democracia. O Walter Benjamin diz que não é assim, né? Que nós não podemos ganhar automaticamente a partida. Ele diz que nós precisamos ganhar verdadeiramente a partida. O que quer dizer ganhar verdadeiramente a partida? Quer dizer ganhar a luta pela história dos oprimidos, que a história dos oprimidos vença, que a história dos opressores não seja o motor que liga, que faz mover a história. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que é vencer o próprio inimigo histórico, que são as classes dominantes e, no caso do Walter Benjamin, o fascismo. E ele diz o seguinte, né? Que para ganhar o materialismo histórico precisa da teologia. E a teologia, para o Walter Benjamin, está ligada a dois movimentos. O movimento da rememoração, o movimento de olhar para o passado, mas de olhar de uma outra forma para o passado, de uma forma que desperta as sensibilidades, e de uma redenção messiânica. Então a teologia, para o Walter Benjamin, não é propriamente a discussão de Deus, como a gente pensa, né? O que é a teologia comumente? É o logos de Deus, a discussão sobre a fé, a discussão sobre Deus. É como a maioria dos religiosos tenta, de alguma forma, discutir de maneira lógica, o logos de Deus, os princípios da sua fé, da sua doutrina. Então Walter Benjamin diz assim, olha, não é exatamente isso. O que eu quero dizer para vocês é que o materialismo histórico deve ser encarado como uma teologia. O que ele quer dizer mesmo é que nós devemos fazer renascer, florescer uma sensibilidade teológica. Então veja só, isso é fundamental, isso é importantíssimo para a gente pensar a construção dos movimentos sociais contemporâneos, para pensar a construção da própria ideia de revolução e de transformação social contemporânea. Então, para ele, enquanto nós desprezarmos, enquanto nós olharmos com um olhar torto, feio, para essa sensibilidade construída através da teologia, nós vamos perder o jogo. Nós não vamos ganhar essa disputa, nós vamos
olhar de uma forma sempre torta, preconceituosa para essa dimensão. O Michel Louvi, no final da discussão sobre esse texto em seu livro, fala da teologia da libertação. Os teólogos da libertação não estavam ancorados nessa perspectiva, nem nada disso, mas ele diz que a união de teologia primeiro e depois de materialismo histórico fez com que diversos movimentos sociais importantes fossem construídos. Os movimentos sociais de base, as comunidades eclesiais de base, diversos movimentos católicos que lutaram contra a ditadura militar no Brasil, por exemplo. Então, o que o Benjamin quer dizer, no final das contas, é que a sensibilidade teológica ela deve ser levada em consideração para a gente pensar a transformação da história, para pensar como é que a gente pode mudar e transformar o próprio entendimento das classes oprimidas e vencer as classes dominantes. É pensar onde é que nós falhamos, onde é que nós erramos, quando nós não demos a devida precaução, o devido olhar para as pessoas nas igrejas neopentecostais, para as sensibilidades que evocavam aquelas pessoas. Então, olhar para isso não é olhar propriamente para a religião, mas é pensar a teologia como uma metodologia. Eu acho que essa é a questão fundamental. É pensar a teologia como uma metodologia. Uma outra forma de olhar para a teologia na história, para além dessa metodologia, desse motor de sensibilidades que pode ajudar a transformar a realidade social, é pensar como que a teologia aparece na escrita da história. Pensar nisso, segundo Michel de Certeau, nosso segundo teórico, é pensar também na própria construção da história. É pensar como que a história ela vai se constituindo. Então, no seu livro, A Escrita da História, no primeiro capítulo, o Michel de Certeau ele faz um movimento muito interessante. Ele toma a história religiosa, ele toma como nós historiadores aplicamos a teologia na história, ou interpretamos a teologia na história, como um indício de construção da prática da própria história. Isso é muito legal. Então, de um lado, a gente tem o Walter Benjamin pensando como que a teologia pode ser construída, pode ser usada, na verdade, como essa ferramenta que faz penetrar, que faz entrar melhor, adorei a metáfora, que faz entrar melhor a ideia da revolução e da mudança, da transformação das classes sociais. E do outro lado, o Michel de Certeau analisa como que essa ideia está na própria história, como que nós analisamos essa ideia e como que isso ajuda a entender o próprio entendimento da história. E aí ele se apropria de 4 formas, de 4 modelos de formas como nós analisamos a história e nossa experiência, que eu suspeito que ele quer se afastar. Certo? Vocês vão me dizer se concordam comigo, se leram de outro jeito, né? Para a gente poder pensar. Mas eu suspeito que esses 4 modelos que eu vou apresentar agora são modelos que o Certeau quer se afastar e ele... mas, ao mesmo tempo, que ajudaram a construir uma ideia de historiografia, a construir uma forma de pensar a historiografia. E depois ele apresenta uma forma, um modelo muito complexo, assim, não muito delimitado, mas muito potente, para a gente pensar a escrita da história e pensar a teologia nessa construção. Então vamos para os modelos que eu suspeito que ele quer se afastar. O primeiro é o modelo místico. O modelo místico é aquele que entende o texto como verdades que emergem. Então ele entende que as verdades emergem dos textos. Um modelo utilizado por muitos religiosos, religiosas, mas também por vários historiadores até o século XIX, mais ou menos, que pensavam que as fontes históricas, historiográficas, elas faziam emergir verdades. E que a gente tinha a função só de
saber olhar com a precisão, ter um olhar profissional, um olhar especial, especializado, que fazia evocar os fatos históricos daquelas verdades naqueles textos. Essa é uma forma que os religiosos fizeram com seus textos e é uma forma que os historiadores também fizeram com suas fontes. É um modelo místico, verdades emergindo de textos. Segundo modelo é o modelo folclórico, é o modelo da iluminação, é o modelo do século das luzes, que entende, portanto, os textos religiosos como erros, como mentiras, como um calo, uma ruptura, um rasgo na civilização. É o que leva, né, as práticas para o campo do exótico. Olha, eu vou analisar a história dos romeiros em Juazeiro do Norte, porque olha como eles são diferentes, olha como eles são exóticos, olha, eles carregam pedras na cabeça, eles se flagelam com disciplinas, com lâminas que sai sangue, né? Eu vou analisar os terreiros de Umbanda, porque olha que povo estranho, olha que coisa exótica, olha que coisa folclórica. Então esse é um modelo que tanto é utilizado, tanto está na construção dos textos religiosos, como também na construção dos textos historiográficos, que eu penso que ele quer se afastar. Terceiro modelo, é um modelo sociológico. Isso é um pouco mais complicado. É um modelo que o Sertor fala que leva em consideração uma diferença entre prática e crença. O que ele chama de modelo sociológico é um modelo que quer saber mais dos gestos objetivos do que como esses gestos objetivos foram possíveis, que seria a crença. Então, veja, de um lado, nós temos os religiosos, que tem várias práticas. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Uma senhorinha que faz uma reza para uma pessoa que está doente, com dor de cabeça. Essa é a prática. Esse é o objeto observável. O que é que tornou possível isso? Para Sertor, o modelo sociológico não leva em consideração o que tornou possível essa prática. Leva em consideração só a prática, quase que uma descrição da prática. E isso também está dentro da história. Então, para Sertor, um dos grandes problemas nossos é que nós não levamos em consideração as formas que tornaram possíveis determinada construção do conhecimento. O que é que tornou possível a ascensão da escola dos análises? O que é que tornou possível a ascensão de uma história das mentalidades? Essa é um problema que Sertor se preocupa muito em tentar entender. É o que ele chama de arqueologia. E aí ancorando-se na ideia do Michel Foucault. Um último modelo que eu acho que tem que se afastar é o modelo cultural. É o modelo que eu vou tentar explicar que existe uma mentalidade que circula as coisas. Enquanto que o modelo sociológico valorizava demais os objetos, os gestos objetivos, o modelo cultural tentava, pelo fim da força, encaixar diversas práticas diferentes, diversas ideias que correspondiam a outras concepções, a outras ligações, a uma mentalidade. Há uma mentalidade que faz com que homogeneize, que torne igual várias práticas no tempo. Então, a crítica do Michel de Certeau à história da ideia das mentalidades. Vamos pensar assim um caso prático, né, para tentar ficar mais fácil. O historiador Jean Delumeau escreveu um livro chamado História do Medo no Ocidente. Esse livro pode ser muito bem encaixado dentro de uma história das mentalidades. Então, o que é que ele faz? Ele diz que existe uma mentalidade do medo sobre o mar, por exemplo. Do medo dos judeus, do medo do diabo. Que essa mentalidade, mais ou menos, estava em quase todas ou em todas as pessoas que habitavam aquele lugar naquele momento. Essa história das mentalidades, ela tenta dar uma espécie de coerência, uma espécie de liga entre essas diversas práticas.
que é diferente de você analisar as condições de possibilidade do surgimento dessas práticas. Quando eu digo que quero analisar uma mentalidade, eu quero dar uma liga, uma cola entre essas diversas práticas possíveis. Eu não estou analisando o que é que faltou, o que é que foi colocado, o que é que foi acrescentado para que essas práticas existissem. Eu estou dizendo que todas elas correspondem a uma coisa maior, a uma totalidade explicativa. E aí, ele diz assim, olha, partindo desses 4 lugares, nós podemos chegar a uma conclusão. A história moderna, ela se instaura na ruptura entre um presente e um passado. Mas que coisa besta, Roberto, isso é muito óbvio. Nem tanto, né? Esse passado é o outro, que deve ser abandonado, caduco, que deve ser explicado, homogeneizado, exotificado. É esse passado que deve ser colocado em evidência para dizer que é diferente de mim, para dizer que é diferente daquele que é o presente, que é o moderno, que é o gostosão, que é o lindo da história, que é o luxo, a Madonna da história. O Sertor, ele se propõe, né, a investigar um outro lugar, uma outra possibilidade, que é a ideia das fronteiras e dos limites. E aí me permitam ler um trecho para finalizar a nossa discussão, que ancora esse debate. Ele diz o seguinte: a história está, pois, em jogo nessas fronteiras que articulam uma sociedade com o seu passado e o ato de distinguir-se dele, nessas linhas que traçam a imagem de uma atualidade, demarcando-a de seu outro, mas que atenua ou modifica continuamente o retorno do passado. Como na pintura de Miró, o traço que desenha diferenças através de contornos e que torna possível uma escrita, um discurso e uma historicização é atravessado por um movimento que lhe é contrário, é a vibração de limites. A relação que organiza a história é uma relação mutável, na qual nenhum dos dois termos é o referente estável. Então, onde é que se ancora nossas análises? Onde é que se ancoram nossos modelos explicativos? Na vibração das fronteiras, na presença do passado em nós e na forma como nosso presente faz construir uma ideia de passado. Então, toda essa conversa, toda essa construção, né, é no final das contas, para que nós possamos entender como que os modelos religiosos, a teologia, são importantes para nosso tempo presente, para as sensibilidades presentes, mas também para a própria construção da história e também uma forma de possivelmente analisar essas questões em um trabalho historiográfico. Então, eu sei que foi tudo muito complexo, muito denso. Os próximos vídeos não serão tão teóricos assim, não serão tão densos de teoria desse jeito, mas eu precisava partir desse lugar porque é o lugar de onde eu enxergo a história mentalmente, teoricamente, é do lugar que eu parto, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido de alguma forma. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, possivelmente vai ter uma live sobre esse vídeo depois, para tirar dúvidas. E até o próximo debate no quarto da história.